Estamos começando um novo espaço aqui para os bastidores da política do Tocantins. Vocês que já estavam acostumados com o in-off em texto, agora você vai ter um in-off em vídeo. É isso mesmo, é o novo projeto que nós estamos lançando aqui, a coluna in-off em vídeo, que nós vamos estar trazendo diariamente, segunda a sexta-feira para vocês, com o que acontece nos bastidores da política. É isso, vai ser um material diferente do que vocês estão acostumados a ver na nossa coluna escrita, mas a lógica é a mesma, é mostrar os bastidores do poder no Tocantins, o que acontece nos bastidores. E nós vamos começar falando sobre a eleição da mesa da Câmara de Palmas. Eu conversei com alguns vereadores e eles não estão gostando da história que estão ouvindo de que a eleição para a mesa da Câmara de Palmas vai ser antecipado, mas não para junho, como ocorria no meio dos biênios das legislaturas passadas, mas em outubro. Pior, segundo eles, dias antes das eleições de outubro, as eleições que vão ocorrer no dia 4, então ali no início, dia 1º, bem no início de outubro, é a ideia fazer a eleição ali. Eles não estão gostando dessa ideia e não estão entendendo qual que é o objetivo. Por que não fazer em junho e transferir para pouco antes das eleições de outubro? E eu conversando com eles, me dizem o seguinte, que ainda tem dois pré-candidatos colocados que estão brigando nos bastidores para ter esse espaço. O primeiro atual presidente, Marilon Barbosa, irmão do governador Vanderlei Barbosa, que trabalha para ser reeleito. E o outro é o ex-presidente, o José do Lago Folha Filho. Folha foi presidente da Câmara já, se eu não me engano, 2 vezes até. Disputou com o Marilon em janeiro do ano passado, mas perdeu a eleição naquela eleição polêmica que nós tivemos lá com o BBB, vocês estão lembrados, né, e tudo mais. O que acontece, pessoal? Eu conversei com alguns vereadores e eles disseram o seguinte, olha, que o Marilon tem dito, eles têm ouvido do próprio Marilon, e o Marilon afirma que tem o apoio do prefeito Eduardo Siqueira Campos para a sua reeleição. Contudo, esses vereadores, eles acreditam que na última hora o prefeito Eduardo vai ter um outro nome para a disputa e que não é o Folha. Olha só que interessante. E até porque tem um grupo de vereadores defendendo um terceiro nome, que não seja nem Folha nem Marilon. Nós já trouxemos aqui no in-off escrito, né? Nós falamos sobre isso. E tem 2 nomes sendo cogitados aí nos bastidores para ser o candidato oficial do prefeito Eduardo Siqueira Campos. Um deles é o Aldson da AGESP e o outro é o vereador novato Juarez Rigol. O que se diz dos bastidores é que o prefeito Eduardo Siqueira Campos prefere mesmo é o Aldson da AGESP, e os dois têm uma afinidade muito grande, o prefeito está muito próximo, inclusive o Aldson da AGESP, né, já faz parte da gestão, foi secretário da zeladoria, enfim, ele tem um trabalho forte aí junto com a gestão, é de muita confiança do prefeito Eduardo Siqueira Campos. Por fim, a conversa toda então é essa. Tem uma briga do Marilon, atual presidente, com o ex-presidente Folha, que já disputaram em janeiro do ano passado, mas nos bastidores o que se diz que pode surgir um terceiro nome, até porque tem um grupo dentro da própria Câmara que defende uma alternativa a esses 2 nomes. Ainda sobre a Câmara de Palmas, tem um negócio que está correndo nos bastidores lá, e eu apurei isso com alguns colegas do vereador Vinícius Pires, vereador oposicionista, né, de forte oposição ao prefeito Eduardo Siqueira Campos, que é pré-candidato a deputado estadual, mas o que eles me dizem lá é que o Vinícius está com o olho fixo, não é em 2026, mas em 2028. Isso, porque o Vinícius, ele poderia vir a ser um candidato a prefeito em 2028. O nome dele tem crescido muito pela atuação muito forte que ele tem feito de oposição ao prefeito Eduardo Siqueira Campos, e ele não descarta essa possibilidade de ir para a disputa pela Prefeitura de Palmas em 2028, né? Ele é apontado já hoje como principal antagonista do prefeito Eduardo Siqueira Campos, apesar de outros nomes, como a própria ex-prefeita Cíntia Ribeiro, que também dizem que pode ser uma
uma candidata em 2028. A Cíntia volta e meia também dá uma cutucada no prefeito Eduardo, sobretudo quando a gestão culpa o governo dela por alguma coisa dentro do município, da atual gestão, e ela vai lá, rebate, então ela tem aparecido também. É apontado outro nome também, o próprio governador Wanderlei Barbosa, que é lembrado, inclusive o Wanderlei não renunciou, né, vai terminar o mandato como governador, e é sempre citado como um possível nome para disputar a prefeitura de Palmas. Mas fato é que o vereador Vinícius Pires, ele tem feito esse protagonismo pela oposição, inclusive foi elogiado pelo governador Wanderlei Barbosa, que criou até uma saia justa, porque o Eduardo Siqueira Campos também apoia a Dorinha, inclusive no palanque em Palmeirópolis, durante o lançamento da pré-candidatura do ex-secretário da Educação, Fábio Vaz, a deputado federal, ele elogiou a postura do vereador Vinícius Pires e disse que não vai fazer calar o Vinícius Pires, porque o Vinícius Pires é igual ele, que fala, que acredita numa coisa, vai para cima, enfim, deu assim um aval para a atuação de oposição que o Vinícius Pires tem feito ao prefeito Eduardo Siqueira Campos. Não ficou nada bem entre os aliados da prefeitura que defendem a pré-candidatura ao governo da senadora Dorinha, mas tá aí o nome do vereador Vinícius Pires, então, sendo colocado como uma possibilidade para enfrentar o prefeito Eduardo Siqueira Campos em 2028. Agora, nós teremos eleição para a presidência da Câmara no meio do ano, em junho, lá em Araguaína, isso mesmo, em Araguaína vai ser em junho a eleição, e o que está sendo dito lá nos bastidores é que o atual presidente, o Max Baroli, ele já contaria com o apoio de 12 dos 19 vereadores da casa. O Max vem trabalhando nos bastidores, teve vereadores aí que chegaram a serem cogitados como uma possibilidade de candidatura oficial do Paço de Araguaína, do prefeito Wagner Rodrigues, e logo eu dei a nota e já ligaram para mim, falaram, não, tô aqui, tô com o Max Baroli, e o fato é que o pessoal nos bastidores tem dito para mim que o Max já conta com 12 dos 19 vereadores da casa, correto? E semana passada ele deu um grande passo para poder ter o apoio do prefeito Wagner Rodrigues. Qual que foi? Declarar apoio à senadora Dorinha ao governo do Tocantins. Lembrando que a Dorinha é o nome do Wagner. O Wagner, desde o ano passado, lembra lá no G5, ele é um dos mais empolgados com a candidatura da Dorinha ao governo do estado. E semana passada o Max, que é ligado ao deputado federal Alexandre Guimarães, pré-candidato a senador na chapa de oposição do deputado federal Vicentinho Júnior, que vai disputar o governo do estado com a Dorinha, e o Wagner ficou, dizem, muito satisfeito com a sinalização que o Max Baroli deu ao anunciar o apoio à candidatura ao governo da Dorinha. E lembrando que o Max era braço direito, é considerado até pouco tempo um braço direito do deputado federal Alexandre Guimarães. E com isso ele abriu uma simpatia enorme com o prefeito Wagner Rodrigues. Agora, a oposição araguaína diz que não é bem isso não. Diz que o Wagner vai apoiar o Max por falta de opção. Por quê? Para que ele não perca a eleição da mesa da Câmara pela terceira vez como prefeito. Ele perdeu em 2021, quando ele apoiou o Gedeon Soares, a reeleição, na verdade. O Gedeon, na verdade, ele estava iniciando uma nova legislatura, mas o Gedeon era o presidente e na legislatura anterior, e ele seria o candidato do Wagner. Perdeu a eleição para o Marcos Duarte. Em 2025, em janeiro de 2025, na posse, o Wagner apoiou aí sim o Marcos Duarte, e os dois foram surpreendidos por essa candidatura de última hora, que vinha sendo trabalhado com muito silêncio nos bastidores do Max Baroli. Somente na hora da votação que o Wagner e o Marcos souberam da candidatura do Max Baroli à presidência da Câmara. Inclusive ficou uma saia justíssima, não gostaram, ficou bastante
ruim o clima lá, mas aí eles dizem o seguinte, agora o Max vem trabalhando certinho, conseguiu construir essa candidatura com os 12 aliados que já tem para ser reeleito e não há outra opção para o prefeito Wagner Rodrigues que não seja apoiar a reeleição do Max. Já o pessoal da prefeitura, gente da prefeitura ligada ao prefeito, diz para mim que não, é que o Wagner está ficando satisfeito porque o Max agora está apoiando a Dorinha, isso aí facilita muito a aliança entre os dois. O que vocês pensam? Vocês acham que o Wagner está indo sem opção ou realmente o Wagner está indo porque gostou dessa sinalização que o Max Baroli fez ao declarar apoio à senadora Dorinha? Pessoal, ainda sobre Araguaína, o maior comentário no final da semana passada, acho que desde quinta-feira eu venho escutando isso, muita gente me passando, é que o ex-prefeito Ronaldo Dimas está decidido a entrar na disputa pela vaga de senador. Lembrando que esse ano nós vamos votar em 2 senadores, né? E o Ronaldo, ele já vinha cogitando a possibilidade de uma pré-candidatura ainda lá no período da janela partidária. Nas últimas semanas deu uma esfriada, nos últimos 30 dias mais ou menos, mas desde o final de semana passada vem chegando muita informação, especulação de que o Ronaldo está entrando na disputa e vai para o Senado. Eu conversei com as pessoas que têm uma proximidade com o Dimas e eles me disseram que ele está empolgado com os resultados da pesquisa. Ele sente que há um espaço bom para ele entrar nessa disputa de senador. E tem. O Ronaldo tem uma história, né? Tem uma revolução que ele fez em Araguaína, um preparo enorme, ou seja, eu acho que é um grande nome para o Senado, inclusive eu já afirmei isso aqui, né? Agora o que acontece? O Podemos, ele foi pro Podemos, deixou o PL, lembra? Ele foi candidato a governador em 2022 pelo PL ainda. Agora ele voltou para o Podemos, ele era do Podemos, voltou para o Podemos, que é o partido onde está inclusive o filho dele, o deputado federal Thiago Dimas, que hoje o partido é presidido pelo prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos. E o Podemos já tem um pré-candidato a senador, que é o técnico de futebol e empresário Vanderlei Luxemburgo, correto? Que já está percorrendo o estado, muito animado, uma cabeça boa, ideias boas. Eu tive muita conversando muito com o Vanderlei e ele tem umas ideias bacanas, correto? Agora, então eu já tenho um pré-candidato a senador no Podemos, mas a presidente nacional do Podemos, a Renata Abreu, quando teve em Palmas em fevereiro, ela mesma falou para nós da imprensa que não haveria nenhum problema de o Podemos lançar 2 nomes a senadora, porque são 2 nomes do que vão ser trocados agora. Tem a vaga do Irajá, a vaga do Eduardo Gomes, são as 2 vagas que precisam ser renovadas e vão para disputa. Então, os partidos podem lançar 2 candidatos a senador sem problema. A questão é como que vai se operar isso em termos de apoio, se vai ser coligado, majoritário, se não vai ser avulso, isso é uma história. Vão ter acompanhado, provavelmente é avulso, né? Agora, o Estado já tem uma história disso. O Estado tem a história de um partido lançando 2 candidatos a senador em 2010, quando o PL lançou o senador João Ribeiro e o deputado federal da época, Vicentinho Alves, né? O senador João Ribeiro ganhou fácil a eleição, o Vicentinho Alves ficou em 3º lugar, em 2º ficou o ex-governador Marcelo Miranda, mas o Marcelo foi impugnado pelo Supremo Tribunal Federal por conta da cassação de 2009 e acabou que o PL realmente ficou com as 2 vagas, né? Agora tem gente que me diz, Kleber, mas na época você tinha um pulso firme do Siqueira, agora é diferente. Pode ser, mas nós temos um fato histórico que um partido já lançou e elegeu 2 senadores. Será que vai repetir novamente isso agora em 2026? E o deputado federal Ricardo Aires, ele foi para as redes sociais no final da semana passada e fez uma postagem bem interessante, né? Ele defendeu, pessoal, que em estados menores como Tocantins, o mandato parlamentar exige responsabilidade institucional e maturidade política. O que ele diz? Que não há espaço para radicalismo, para você ser de oposição pela oposição. Vamos ver o que o Ricardo afirmou aqui nas suas redes sociais, beleza? Tá aqui então a manifestação do deputado federal Ricardo Aires. Vamos ler aqui rapidamente, ó. Em estados menores como Tocantins, o mandato parlamentar exige responsabilidade institucional e maturidade política. Não há espaço para radicalismos vazios ou disputas ideológicas que coloquem interesses pessoais acima das necessidades da população. O pragmatismo precisa ser
Prioridade. Quando um deputado transforma o mandato em palanque permanente contra governo, sejam eles de esquerda ou de direita, quem acaba penalizado é o povo. Estados pequenos dependem diretamente de uma boa articulação com todos os entes federados para garantir investimentos. Bancadas pequenas como a nossa não podem se dar ao luxo de bater no peito para dizer que são contra tudo. Isso pode até agradar grupos políticos ou gerar aplausos nas redes sociais, mas na prática, muitas vezes, não melhora a vida de ninguém. Política exige diálogo e capacidade de construir pontes e compromisso com resultados concretos. Daí, então, a afirmação do deputado Ricardo Aires, né, falando sobre essa questão. E eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Eu acho que o Ricardo está coberto de razão. Não dá para parlamentar brincar de oposição radical para agradar base aloprada, como nós estamos vendo isso, tá? Está acontecendo, e criando muitas vezes dificuldades para o Estado e para o povo, não é para o governo do Estado, é para as pessoas. E, inclusive, eu acho pior ainda, pessoal, é quando esse pessoal, para fazer média com a sua base, eles votam contra projetos de inclusão social, como nós vimos ocorrendo aqui no Estado, que nós precisamos lembrar, como o Tocantins, que 1/3 da população está abaixo da linha de pobreza. Isso, para mim, é falta de sensibilidade, responsabilidade e de interesse público, correto? É um absurdo que um parlamentar simplesmente faça uma política eleitoreira populista em detrimento daqueles que têm dificuldade de simplesmente comer. É isso que muitas vezes ocorre. Então, eu concordo com o Ricardo Aires, eu acho que, lógico, tem que ter uma votação conforme viés ideológico, até vai em algumas situações. Agora, você usar isso de politicagem para você fazer média com a base em detrimento do sofrimento das pessoas é realmente irresponsabilidade, insensibilidade e falta de espírito público, beleza? E para a gente encerrar, a coordenadora da bancada federal, a senadora Dorinha Seabra Rezende, o presidente da Associação Tocantinense dos Municípios, o prefeito de Cristalândia, o Big Joe, eles estão convidando os prefeitos do Tocantins que participam da 27ª Marcha dos Municípios lá em Brasília para uma reunião nesta terça-feira às 16h30 no Senado, tá bom? A marcha está acontecendo desta segunda até quinta-feira e os prefeitos devem ouvir propostas aí dos pré-candidatos a presidente da República, o Caiado, o Flávio Bolsonaro, enfim, inclusive foi convidado o presidente Lula, pelo que eu vi no site da Confederação Nacional dos Municípios, ainda não está confirmado, mas a ideia é que todos os pré-candidatos, inclusive Romeu Zema, outros pré-candidatos, Aldo Rebelo, eles falem com os prefeitos, falem das suas propostas e como veem uma possibilidade, sendo presidente, de relação com os municípios. Isso é muito importante, né? Como a gente sempre diz, a vida ocorre nos municípios, não é no estado, não é no país, é nos municípios, onde estoura tudo. É a violência, é a pobreza, é todas as dificuldades, questão de transporte, enfim, segurança, tudo que você imagina estoura no município. Então não dá para você ser presidente, ser governador, sem olhar para os municípios. Então tá aí, então, a reunião da coordenadora da bancada federal, senadora Dorinha, e o presidente da ATM, o Big Joe, convidando os prefeitos do Tocantins que estão em Brasília para essa marcha nessa terça-feira às 16h30, pessoal. E é isso, essas foram então, essa foi a primeira edição, né, do nosso Em Off em vídeo, e eu convido você a curtir esse vídeo, compartilhar pelo longe e seja nosso parceiro no CCT mais independente, para a gente ter um site cada vez mais independente, cada vez mais a serviço do Tocantins, da nossa democracia. As informações estão aqui, pessoal, na descrição desse vídeo, beleza?